Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, internautas, que bom, vocês estão nos acompanhando, a equipe aqui da Pascom, da liturgia, diácono, neste momento ou nesta liturgia, para a nossa igreja de suma importância, que é a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos e que, por conseguinte, sobre a igreja, os cristãos. Como sabemos, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e hoje nós encerramos este período litúrgico, o pascal, e retomamos o tempo comum. Nós dizemos também que hoje é o dia da comunidade, né? A igreja nascente. É a igreja, através de cada batizado, que tem a missão de dar continuidade, imbuída pela força de Deus, de levar Jesus ressuscitado. Continuar pregando, ao mesmo tempo sendo presença ou canal da salvação no mundo, na vida das pessoas. Na leitura dos Atos que nós escutamos, Lucas nos mostra que os discípulos estão reunidos em um determinado local ou lugar, e de repente veio do céu um barulho muito forte, como ventania, e sobre eles desceu fogo, né, em forma de línguas, e repousou sobre os discípulos. E ali o texto nos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o mesmo Espírito os inspirava. Caros irmãos e irmãs, talvez neste dia nós somos chamados a pedir a Deus que desça sobre nós este mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos, para que nós possamos falar também uma única linguagem, que é a linguagem da unidade.
Porque se nós não buscarmos a unidade entre nós, dentro, portanto, da igreja, nós vamos criar divisões dentro deste corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados hoje a nos abrir para esse Espírito Santo e permitir que ele nos encha de alegria, de força ou de renovação, se de fato queremos e acreditamos na Igreja Católica. Se eu não acredito na força de Deus, ou se eu não permito que essa força me encha, ou encha a minha vida, o meu coração, eu corro um grande risco de ser um divisor dentro da própria igreja. E quantos cristãos católicos, quantos de nós, portanto, que causamos separações ou divisões, discórdias dentro da igreja, porque ainda não fomos ou não permitimos ser tomados, invadidos por esse Espírito. Meu irmão, minha irmã, não precisa ou não é suficiente só o batismo, mas é necessário, se quisermos viver como igreja, nos deixar encharcar por esse Espírito. E quando nós estivermos encharcados, cheios desse Espírito, aí nós vamos começar a defender a igreja. Vamos começar a lutar para o bem comum de cada membro, defender cada membro dentro da nossa igreja. E não criarmos dificuldades ou confusões. E eu particularmente tenho muito medo, irmãos e irmãs, de nós mesmos, enquanto católicos, destruirmos a igreja na qual nós fazemos parte. Os de fora, talvez, não vão destruir a igreja, mas corremos um grande risco, um sério risco, de nós, enquanto estarmos no seio, dentro desta igreja, dizendo que pertencemos a ela, acabar destruindo-a no final da história. O texto de Lucas nos diz que naquele local existiam pessoas provindas de várias regiões, e todos entendiam os discípulos falarem na sua língua. Só devemos ressaltar aqui, irmãos e irmãs, que eu particularmente acredito que os discípulos de Jesus não eram tão letrados. Eles não sabiam falar várias ou diversas línguas para comunicar com cada pessoa provinda das variadas regiões na língua própria daquele que o escutavam. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele promove entre nós, eu já dizia, a unidade. Ele é capaz de fazer com que todos entendam a mensagem do Evangelho na sua língua. E aí, caro irmão, cara irmã, qual é a linguagem que nós estamos usando para comunicar o Evangelho? Ou ainda, qual é a linguagem do anúncio que eu não quero aceitar, ou que eu não quero apropriar dela, para eu melhor me adentrar na dinâmica do Evangelho, do anúncio? É bom lembrarmos, irmãos e irmãs, que esta linguagem é a linguagem do Espírito, não é a minha linguagem própria. Porque às vezes eu penso, eu acredito, ou eu vivo de tal modo, se o Evangelho fosse uma realidade ou aplicado a partir da minha linguagem. Não é. Porque talvez nós vamos entender assim, há muitas pessoas que criam confusões dentro de nossas comunidades, que querem que o Evangelho seja adaptado à sua linguagem, e a sua linguagem é única.
A linguagem do Espírito é a linguagem da unidade, é a linguagem do amor, que nós devemos lutar, trabalhar para que esta unidade aconteça. A você que me acompanha, internauta, a sua comunidade fala a linguagem do Espírito? A sua comunidade fala a linguagem do Evangelho? A sua linguagem, a sua comunidade é uma comunidade do Espírito? A sua comunidade vive a unidade do Espírito? E Ele nos promove? No Evangelho, Jesus Cristo nos mostra que os discípulos estão trancados no local, com medo dos judeus, e aqui essa leitura é domingo de Páscoa, e ele se coloca no meio, no centro, digamos assim, dos discípulos, e ele deseja-lhes a paz. Vejamos, irmãos e irmãs, que Jesus não fica na lateral, ele não fica na beira, mas no meio, no centro, para poder dizer que para ele tudo se converge. Ele é o centro da nossa vida, é o centro da igreja. Sem ele não existe paz. E ao mesmo tempo, ele concede aos discípulos um outro dom, que é o dom da paz. A paz esteja convosco. Eu acredito que existem muitas pessoas, muitos de nós católicos, precisados de paz. Há muitos de nós, irmãos e irmãs, que perderam a paz interior. E Jesus Cristo hoje vem desejar aos discípulos e a nós, enquanto igreja, a paz. A paz esteja convosco. Porque às vezes nós pedimos vários dons, né? O dom da sabedoria, da piedade, do temor de Deus, da fortaleza, do conselho, da inteligência, mas esquecemos de pedir este dom, a paz. Senhor, me conceda a paz. Talvez essa seja a oração mais profunda que hoje nós, enquanto igreja, enquanto batizados, devemos fazer. É a paz interior, a paz de coração, meu irmão, minha irmã, que vai nos fazer promover na comunidade a unidade. Porque um membro da igreja, qualquer um de nós, que não tiver paz ou que não for portador da paz, vai sempre causar complicações e problemas na comunidade. É claro que não vou aqui entrar no mérito, as razões ou as causas da falta de paz, mas nós temos que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, porque um membro da comunidade sem paz, me desculpe, é um membro doentio, é um membro que faz toda a comunidade perder a paz, porque cria problemas e dificuldades que travam a linguagem do amor acontecer no meio da comunidade, que travam ou impedem a linguagem da unidade acontecer no seio da igreja. Pense um pouquinho, quantas vezes que você foi para uma reunião de conselho ou de comunidade, quantas vezes que você foi para uma celebração sem paz, a palavra não penetrou o seu coração, a dinâmica do atingiu o seu coração, porque você estava desprotegido de paz. E para nós vivermos o Evangelho, para sermos pessoas do Espírito Santo, nós temos que carregar esta paz em nosso peito, em nosso coração, meu irmão. Porque do contrário, nós vamos a quebrar esta unidade que deve existir dentro da comunidade, como nos narra São Paulo.
na segunda leitura aos Coríntios. Então, cada um de nós, como fala São Paulo, tem um dom, tem uma virtude. Então, se você tem hoje o dom de cantar, que cante. Não critique quem cante. Se você tem o dom de hoje coordenar, coordene. Não critique quem não coordena. O que, ao meu ver, atrapalha esta unidade, sermos membros sadios dentro deste corpo que é a igreja, meu irmão, minha irmã, é a bendita da inveja. É o desejo de ser o outro, é o desejo de fazer que o outro faz. E fique atento a você que está me acompanhando neste momento. Os outros vão sempre fazer melhor do que você. Você dentro da comunidade não é o melhor, assim como eu não sou o melhor. Eu tenho sempre a consciência que o dia que eu sair dessa paróquia virá um padre melhor do que eu. E eu não tenho que ter ciúmes dos outros padres que por aqui passaram ou que vão passar. E, lamentavelmente, isso acontece muito dentro de nossa igreja, dentro de nossas comunidades. Quantas pessoas ciumentas, invejosas, que estragam a alegria de estar em comunidade? Quantos relatos que nós escutamos, irmãos, de pessoas que abandonaram a nossa igreja católica por causa dos membros ou de outras pessoas, de lideranças, me desculpe falar assim, mas existe. Lamentavelmente, se nós católicos formássemos este único corpo que fala São Paulo, nós seríamos a melhor igreja. E Paulo, ele é bem exigente, todos nós bebemos de um único Espírito. A fonte nossa, que nos alimenta, é uma só, é o Espírito Santo de Deus. Agora, eu não sei se todos nós católicos estamos bebendo dessa mesma fonte. Não sei, porque diante de comportamento, de atitudes, de falas e conversas que a gente acompanha, que destrói a unidade da igreja, eu me pergunto, qual é o espírito aonde essa pessoa está bebendo? Qual é esta fonte que estas pessoas estão se embebedando? Não dá, meu irmão. Se nós fomos batizados nesse paráclito, nessa força divina do Deus único, qual a necessidade ou por que criarmos tanta desunião na nossa igreja? Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser canal para aqueles que estão fora possam viver, ou melhor, perceber, enxergar em nós, esses de fato são cristãos. Mas Jesus, o Evangelho continua, sopra sobre os seus discípulos. Aqui nós vamos recordar um pouco o livro do Gênesis, esse sopro, o ruá, o Espírito, sobre os seus apóstolos e dar-lhes uma missão. Assim fala Jesus: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O pecado na comunidade, o pecado da comunidade é o pecado de cada membro. Bom ressaltar isso aqui, tá? Se a igreja é pecadora, porque os membros são pecadores. Então, o pecado dos membros da comunidade, portanto, os nossos pecados, irmãos, são empecilhos ou impedimentos para a igreja continuar a beleza da sua missão. Nós só devemos ser igreja, pessoas, portanto, encharcadas dessa força divina, quando nós reconhecermos, batendo no nosso peito, eu sou pecador, eu preciso me arrepender.
Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso ser uma pessoa agraciada para que o ressuscitado mantenha-se presente no meio desta comunidade, desta igreja, da qual eu faço parte. Esconder o pecado ou não assumir o pecado enquanto cristão é querer impedir a ação da força divina dentro da igreja. E quantos de nós, irmãos, que não reconhecemos pecadores? Quantos de nós que vivemos num pecado imenso e que não buscamos, através do arrependimento, a confissão? Então hoje é dia da comunidade, ou melhor, a comunidade que nasce neste momento de Pentecostes, para ser portadora da graça divina, para ser anunciadora do ressuscitado. E este anúncio, meu irmão, minha irmã, ele só vai acontecer se todos nós nos deixarmos ser tomados pelo Santo Espírito de Deus. Quando nós deixarmos que sejamos invadidos por fogo, por línguas de fogo que vem ao nosso encontro para queimar os nossos pecados, para destruir em nós aquilo que atrapalha a comunhão ou a unidade da comunidade. E assim vou finalizando. Se hoje essa força de Deus descesse em língua de fogo sobre você, quais as situações que seriam queimadas na sua vida ou no seu coração? O que o Espírito Santo de Deus, irmão e irmã, precisa queimar em você para que você se torne uma pessoa purificada, uma pessoa agraciada por Deus e viver bem dentro dessa igreja? Assim seja.